Olá, meus queridos, estamos de volta dando sequência ao nosso estudo do ECA, agora já tratando de forma específica das disposições constitucionais. Veja, nós falamos rapidamente sobre os direitos sociais, falamos sobre a competência para legislar sobre direitos da criança e do adolescente, vimos que é uma competência concorrente, e para além desses dispositivos que nós vimos na parte 1 da aula, nós temos também aqui algumas disposições da CF, trabalhando também ainda com o tema criança e adolescente. E veja, nós tivemos uma emenda constitucional que introduziu o jovem, ou seja, aquela pessoa entre 15 e 29 anos, também como sujeitos de direito, ou seja, além da criança e do adolescente, agora nós também temos essa categoria do jovem, perfeito? Esse artigo 227, ele é extremamente importante porque ele é sim cobrado em questões que tratam do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, muitas vezes você tem ali um conteúdo programático que trata do ECA, mas tem lá disposições constitucionais. Se tiver isso, esse artigo 227 com certeza poderá ser cobrado. Veja, é um artigo extremamente longo, ele possui muitos parágrafos, porém é importante que você tenha no seu material. Então, veja, é dever da família, sociedade e Estado assegurar à criança, adolescente e ao jovem, veja a nossa trilogia, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade e a convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. E aí, veja, no parágrafo 1º, nós temos os programas de assistência integral à saúde da criança, adolescente e jovem, que deverá ser regido nos seguintes termos: aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na assistência materno-infantil. Inciso 2º, criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação. Na sequência, ainda com relação às disposições do jovem, da criança e do adolescente, o parágrafo 2º assim nos diz: a lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência. Então, aqui o que está dizendo? Olha, nós vamos precisar de uma lei específica para tratar sobre isso, sobre acesso adequado a pessoas portadoras de deficiência. Parágrafo 3º, o direito à proteção especial deverá abranger os seguintes aspectos, aquilo que nós já conversamos: idade mínima de 14 anos para admissão no trabalho, ok? Na condição de aprendiz, lembra? Depois, garantia de direitos previdenciários e trabalhistas, garantia de acesso ao trabalhador adolescente e jovem à escola. 4º, garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, igualdade na relação processual e defesa técnica por profissional habilitado, segundo dispuser a legislação tutelar específica. E aí prosseguimos aqui. Obediência aos princípios da brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar da pessoa em desenvolvimento, quando da aplicação de qualquer medida privativa de liberdade.
Sexto, estímulo do poder público, através de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, nos termos da lei, ao acolhimento sob a forma de guarda de criança ou adolescente, órfão ou abandonado. Esse inciso aqui já vi muito ser objeto de cobrança em prova, que trazia no conteúdo programático Estatuto da Criança e do Adolescente. Aí tinha lá assim, ponto, disposições constitucionais. Então, veja que a ementa do edital, ela está cobrando o aspecto constitucional, ou seja, ele queria tratar do artigo 227, e isso foi objeto de cobrança na prova. Perfeito? Depois, inciso 6º, programas de prevenção e atendimento especializado à criança, ao adolescente e ao jovem dependente de drogas e entorpecentes. Parágrafo 4º. A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual de criança e do adolescente. Qual lei, gente? Nós vamos aprender. A lei principal é o ECA, mas também, além do ECA, nós temos algumas disposições relacionadas a crimes sexuais, também no Código Penal, relacionadas à criança, adolescente e ao jovem. Perfeito? Depois, parágrafo 5º, a adoção será assistida pelo poder público na forma da lei, que estabelecerá casos e condições. Na forma de qual lei? Na forma do ECA, nós vamos aprender daqui a pouco. Depois, parágrafo 6º, os filhos havidos ou não na relação do casamento ou por adoção terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designação discriminatória. Depois, parágrafo 7º, no atendimento dos direitos da criança e do adolescente, levar-se-á em consideração o disposto no 204. Aqui, o que nos importa, a lei estabelecerá o Estatuto da Juventude destinado a regular os direitos dos jovens. Então, veja, o 227 inovou ao trazer proteção também para essa nova categoria, a categoria dos jovens, e também exigiu a confecção do Estatuto da Juventude. Perfeito? Também determinou que fosse estabelecido o Plano Nacional de Juventude, de duração de 10 anos, visando a articulação de várias esferas do poder público para a execução de políticas públicas para essa categoria de pessoas. Então, veja, não é para criança e para adolescente, são para os jovens. Então, muita atenção para esse parágrafo 8º, que é uma das maiores novidades do artigo 227. Tudo bem? Agora, com relação à responsabilização da criança ou do adolescente vinculado ao ato infracional, nós temos o 228. Então, vejam, são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos sujeitos a normas da legislação especial. Então, só para você se recordar aqui, lá no direito penal, nós temos aqui, né, o fato típico, só para você entender, a ilicitude e a culpabilidade. Dentro da culpabilidade, nós temos uma que se chama imputabilidade. Aqui embaixo temos potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Maravilha? Agora, veja, gente, dentro da imputabilidade, que é um dos substratos da culpabilidade, nós temos aqui a questão etária, que é exatamente o que nós estamos falando agora. Ou seja, se a pessoa não tem 18 anos completos, ao invés de se chamar imputável, ela vai se chamar inimputável. E aí veja que essa pessoa vai ser regida pelas disposições
do Estatuto da Criança e do Adolescente. Maravilha? Então, veja que o 228, ele tem esse cuidado. Veja, sujeitos às normas da legislação especial. Então, veja que isso aqui é chamado e atribuído como sendo uma cláusula pétrea, de modo que isso não poderia ser modificado. Então, veja que muitas pessoas sustentam a possibilidade de reduzir a maioridade penal de 18 para 16, mas veja, meus queridos, a Constituição ela trabalha com 18 anos, e isso aqui é um poder constituinte originário. Ou seja, nós não poderíamos admitir uma emenda constitucional para alterar a idade e, portanto, ali prejudicar essa categoria de pessoas entre 16 e 18 anos. Tá? Então, aqueles que sustentam que não tem como reduzir a maioridade penal se embasam aqui dentro desse 228. Perfeito? Logo, esse artigo constitucional, logo que ele entrou em vigor, ele trouxe 3 consequências básicas. Primeira consequência, lei especial. A nossa lei especial é o ECA. Pouco importa o ato praticado. E aí nós vamos ter uma responsabilização que é trazida pelo ECA, que vai ser aplicada de acordo com a categoria. Se adolescente, determinada responsabilização, se criança, outra categoria de responsabilização. Perfeito? Além disso, também nós temos o juízo especial, ou seja, uma vara especializada em julgamentos de ações vinculadas a essa categoria de vulneráveis, ou seja, criança e adolescente. Nós temos, inclusive, o artigo 148 do ECA, que traz a competência dessa justiça da criança e do adolescente. Então, vejam, a justiça é competente para, não precisa anotar e nem copiar nada agora, porque depois a gente vai ver isso de forma mais calma, tá? Conselho de representação promovida pelo MP para apuração de ato infracional atribuído para adolescente. Conhecer a remissão como forma de suspensão ou extinção do processo. Essa remissão aqui é como se fosse um perdão. Conhecer de pedidos de adoção e seus incidentes. Que mais? Conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos, vinculados à criança ou adolescente. Conhecer de ações decorrentes de irregularidades em entidades de atendimento, aplicando as medidas cabíveis. 6º, aplicar penalidades administrativas nos casos de infrações contra a norma de proteção à criança ou ao adolescente. E 7º, conhecer de casos encaminhados pelo Conselho Tutelar, aplicando as medidas cabíveis. Então, veja que o ECA, ele trouxe também todas as competências da justiça especializada, que, repita-se, foi uma exigência que a Constituição Federal trouxe em 88, perfeito? E temos também o terceiro instituto, que é a resposta, ou seja, um processo especial, dependendo da situação. Se eu tenho um ato infracional, portanto, nós não podemos atribuir o nome crime. Se eu tenho um ato infracional praticado por criança, essa criança, ou seja, pessoa de 12 anos incompletos, ela vai sofrer apenas medidas protetivas, que depois a gente vai estudar o que são, não se preocupem agora. E, por outro lado, se o responsável pela prática do ato infracional for adolescente, veja que a ele serão aplicadas medidas socioeducativas
ou medidas protetivas. Eu posso aplicar para esse adolescente medida socioeducativa acumulada com protetiva, ou eu posso aplicar só a socioeducativa, ou eu posso aplicar somente a medida protetiva. Perfeito? Então, essas 3 foram as inovações do artigo 228 da Constituição. Então, com essas considerações, portanto, a gente encerra as disposições constitucionais do Estatuto da Criança e do Adolescente. Portanto, se no seu edital tiver lá ECA, disposições constitucionais, é exatamente essa parte da aula que você precisa. Tudo bem? Espero, meus queridos, que vocês tenham gostado. A gente fica por aqui e a gente volta na próxima parte. Até já! Clique like.